Oi, eu sou a professora Tatiele. Diante do tema da redação do Enem desse ano, a invisibilidade do mercado do cuidado, nós vamos discutir o porquê esse mercado é exercido, em sua maioria, por mulheres e não é remunerado, é invisibilizado. E quando remunerado, é muito mal remunerado. Lavar, cozinhar, passar, cuidar de criança é a realidade de muitas mulheres. Mesmo na condição de trabalhar fora da esfera doméstica, nós acumulamos essa tarefa além do trabalho fora da esfera doméstica, muito mais que os homens, embora tenha feito alguns avanços e algumas divisões do trabalho doméstico no ambiente doméstico. E, porém, quando caímos na necessidade de cuidados, nós mulheres que cuidamos tantos dos outros, ficamos a esmo. Já foi comprovado em várias pesquisas que as mulheres, quando adoecem, são abandonadas pelos seus parceiros, que as mulheres, quando caem numa prisão, são totalmente abandonadas pelos seus parceiros e também pela sua família. As mulheres não recebem visita íntima e o mesmo a gente não pode dizer que acontece com os homens. Então, hoje nós vamos discutir o porquê que a gente ficou com essa trabalheira acumulada, o porquê que historicamente nos foi dada essa tarefa de cuidar. Vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês. A construção histórica. Como que se deu essa construção social de que a mulher ficaria com a esfera doméstica, com o trabalho de cuidar, de gerar vida, de parir? Isso daí eu já expliquei para vocês que se deu a partir da instauração da sociedade patriarcal. Os historiadores calculam que mais ou menos há 5.000 anos atrás, as sociedades se tornaram patriarcais. Para quem não lembra, a sociedade patriarcal é aquela em que o homem ocupa espaços, instituições e delega toda uma estrutura de funções sociais dentro da sociedade. E foi durante a instauração dessa sociedade, desse tipo de sociedade, onde o homem tem o poder, que foi nos delegada a esfera doméstica. Os homens saíram para a esfera pública para desempenhar papéis de comando, de governo, enfim, de todas as instituições da esfera pública, e nós mulheres ficamos na esfera privada, na esfera doméstica. E todo o trabalho de cuidar, passar, gerar vidas foi dotado de um discurso biologizante que seria uma vocação nossa e, portanto, não foi remunerada, porque todas essas atividades eram feitas por amor. A nossa musa, a Silvia Federici, já fala que todo o trabalho que chamam de amor é trabalho não pago. Então, isso aconteceu na sociedade patriarcal e as mulheres ficaram relegadas ao ambiente doméstico. Lógico, teve mais implicativas, né? A gente sabe que os homens pretendiam marcar seus descendentes, então colocar-nos na esfera doméstica era uma maneira de controlar melhor as mulheres, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. O fato é que isso perpassou as sociedades modernas até contemporânea, né? Ainda hoje tem pessoas que acreditam nesse discurso e que não encaram todos esses trabalhos como trabalho, né? Mesmo tendo esse discurso de amor, a gente sabe que isso exerce demandas, tem funções e tem muito trabalho envolvido nisso. No Brasil, a gente ainda tem uma problemática que é a escravidão. A maioria do trabalho doméstico sempre foi feito por pessoas negras, pelas escravas. Nós sabemos que a mulher negra sempre acumulou dupla jornada de trabalho, porque ela trabalhava escravizada nas casas de seus senhores e também cuidando da sua própria vida doméstica. Então, essa realidade que para nós mulheres brancas é recente, para as mulheres negras sempre foi fazia parte do seu cotidiano. Levando em consideração que esse tipo de trabalho sempre foi exercido por mulheres negras, a gente precisou de ter leis que regulamentassem o serviço doméstico no Brasil só em 2016, na PEC das domésticas.
Isso serve de reflexão para a gente pensar o quanto de herança da escravização existe sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil. Além desse trabalho remunerado, nós sabemos que as mulheres estão ligadas à maioria das profissões de cuidado, como professora, psicóloga e enfermeira, e a gente sabe o quanto precisa melhorar a remuneração desse tipo de trabalho. E o quanto o trabalho da esfera doméstica ainda, que não é nem remunerado, que é a jornada dupla feminina, que é quem mais realiza esse tipo de trabalho. Todas essas discussões servem para a gente ver que as coisas estão acontecendo. Na Argentina já existe uma discussão para a pensão de mulheres que sempre exerceram a tarefa doméstica, porque até certo tempo se perguntava para a mulher se ela só trabalhava em casa. E essa mulher que trabalhava na esfera doméstica, lavando, passando, cozinhando, com um monte de demanda, e que pela sociedade era vista como uma mulher do lar, que só trabalhava em casa, muitas vezes tinha uma realidade bem difícil, que era quando seus parceiros ainda as trocavam por mulheres mais jovens e elas ficavam assim à deriva, sem ter uma fonte de renda, totalmente dependente, mais sujeitas a relacionamento abusivos e a aceitação desse tipo de relação. Então, todo esse quadro problemático de não remunerar esse mercado do cuidado, de não dar uma renda para essas mulheres, trouxe várias questões e vários adoecimentos femininos. E a gente vai falar disso agora. As consequências da acumulação de uma jornada dupla, tripla de trabalho, nós sabemos muito bem quais são. Nós, mulheres, seguimos com vários sofrimentos psíquicos de ansiedade, de depressão, de angústia, de um sentimento de insuficiência, de não dar conta das várias esferas da nossa vida, que acaba sendo a profissional, a mãe, a dona de casa, ainda. E nós nos deparamos ainda, quando somos mães, no caso, quando ainda acabamos de atender uma necessidade da sociedade capitalista, que é ter novos corpos, de não conseguimos adentrar ou nos reinserir novamente no mercado de trabalho. Porque quando as mulheres são mães, elas muitas vezes são despedidas após o tempo exigido por lei da licença maternidade, e muitas entrevistas de emprego são sexistas. Perguntas como: você tem filho? Você pretende ter filho? Você tem com quem deixar o filho? Você tem disponibilidade fora o horário de trabalho? Nem são feitas para homens. Quando o homem é pai, ainda a entrevista, o DOTA e o V, o RH, o vê como: nossa, que legal, é um homem mais responsável porque é pai. Mas essas entrevistas de responsabilidades nem são referidas a ele. Tem como melhorar esse quadro? Tem como melhorar. Mas, diante de uma sociedade ainda totalmente machista, essas discussões são encaradas como mimimi. Então, a gente tem que dotar essa sociedade de reflexão e educação em consciência para esse quadro de adoecimento feminino. Tem como mudar isso? Tem sim. São tarefas simples, mas que demandam tempo e um processo de conscientização muito grande. O primeiro passo é uma educação para além de gênero. Fazer o menino, quem tem filhos homens e quem tem, no caso, os dois, não sobrecarregar as meninas com tarefas domésticas e desobrigar os meninos disso. Fazer essas crianças entenderem que o trabalho de casa é de quem mora na casa. O outro passo seria políticas públicas. Essas políticas públicas para as pessoas que não têm uma rede de apoio, para as mulheres que não têm uma rede de apoio, são necessárias. Creches com horários alternados para as mulheres poderem ter atividades que não só o trabalho fora, né? Por exemplo, creches noturnas para elas poderem desenvolver outras atividades ou mesmo estudarem. Também casas de repousos para as pessoas mais idosas, porque o cuidado não é só de crianças, mas as mulheres acabam cuidando de parentes também e que têm uma idade avançada. Tudo isso, gente, são questões que podem ser discutidas e serem implementadas.
a previsão de 2030 a gente ter mais 100 milhões de crianças e idosos. E o cuidado dessas pessoas que virão não pode ser só feitas por mulheres, porque nós estamos esgotadas. Então, discutir o cuidado dessas pessoas que estarão no futuro é uma tarefa da nossa sociedade. Eu espero vocês em um vídeo num próximo momento, que eu não sei qual é, porque professor em final do ano tem que fechar nota, fora as outras demandas, né? Porque eu estou inserida nessa questão da exploração feminina, do patriarcado, mas eu espero vocês em outro vídeo com mais assuntos pautáveis e necessários da nossa sociedade. Um beijão. Tchau, tchau.